Estamos vivendo os últimos suspiros de uma modernidade ou os tempos atuais já podem ser denominados de pós-modernidade? Há um movimento intelectual que pode ser chamado de pós-modernismo? Quais são as grandes questões da modernidade que encontram eco nos dias atuais? Não são poucos os que fazem apologia ao pós-modernismo, entendido ora como tempo cronológico, ora como movimento intelectual. Em tal grupo, busca se enquadrar na mesma categoria matrizes teóricas heterogêneas, principalmente aquelas advindas da filosofia francesa contemporânea, cujos teóricos, de fato, nunca rotularam suas produções como pós-modernas. Também não é pequeno o contingente daqueles que criticam a farsa pós-moderna, classificada como irracionalista e relativista, especialmente pelos pensadores das correntes positivistas e neomarxistas, que enaltecem, entre outras questões, o predomínio da razão e a objetividade das ciências. Muito menor, porém, é o grupo daqueles que se dispõem a pensar a contemporaneidade buscando compreender o porquê fazemos o que fazemos. Bem, em primeiro lugar, eu vou mudar um pouquinho a palavra e não falar em pós-modernismo e vou falar em pós-modernidade, para não confundir, principalmente, para não confundir aquelas pessoas que estão acostumadas a compreender o pós-modernismo como um ismo, como um estilo, como um conjunto de estilos mais ligado à área da arte e da estética. Então eu vou falar em pós-modernidade como um tempo e como uma maneira de viver, uma maneira de estar no mundo. O pós-moderno e a pós-modernidade procura marcar uma diferença com um período longo, uma maneira de vida longa dos últimos 200 a 300 anos, que vem da Europa e que se chamou modernidade. O uso do prefixo pós significa que é algo que vem depois da modernidade, mas o pós-modernismo, a rigor, não significa uma teoria ou um conjunto bem delimitado ou delimitável de pensamentos, mas talvez seja melhor dizer o que o pós-modernismo não é. O pós-modernismo não é a crença numa metanarrativa única, numa coisa do tipo assim, a natureza humana, a noção de totalidade, de um sujeito pré-existente ao mundo social, ao mundo da história. Vale dizer que, se nos valemos aqui dos conceitos de moderno e pós-moderno, é preciso considerar as devidas ressalvas que essas noções requerem, sobretudo a caracterização de pós-moderno, que procede a uma generalização digna de ser colocada em suspenso. Eu me afasto muito do uso de qualquer jeito do prefixo pós. Parece que pós é uma moeda forte e o cara fala, não, pós isso, pós aquilo, e está dizendo uma grande coisa. No meu entendimento, é meu e não é só meu, mas não é da maioria também, o pós tem que ser usado com muita parcimônia. Eu estou de acordo com o pós-moderno e eu parei de usar inclusive o pós-moderno e pós-modernidade e prefiro usar hoje contemporaneidade. Não se trata, portanto, de disputar qual conhecimento é o mais verdadeiro, o que envolveria um entrave de ordem ética e que atingiria em cheio o que é caracterizado como pensamento pós-moderno. Se esse paradigma se caracteriza pela valorização da diferença, pela pluralidade da razão, como justificar a tentativa de demolição de outras perspectivas só porque são discordantes? O que se pretende, portanto, é problematizar alguns efeitos do pensamento moderno na sociedade e na educação e apresentar outras possibilidades. A crítica que o filósofo francês Michel Foucault efetua a respeito de conceitos caros à modernidade, tais como a razão e, em consequência, a racionalidade que esta engendra, o predomínio do conhecimento científico na produção dos saberes ou, ainda, a ideia de um a priori do sujeito não se deve ao fato de pretender ser pós-moderno, conforme atestam alguns, mas problematizar, manter uma atitude crítica a respeito dos efeitos de verdade que tais processos produziram e continuam produzindo. O argumento de Foucault parte da ideia de que, embora ocorram algumas rupturas, há, sem dúvida, um conjunto de continuidades no que se refere a questões que irrompem no que se convencionou denominar de período moderno e, ainda, outras que até mesmo são intensificadas.